Vamos conversar agora um pouquinho sobre o currículo para fins técnico-científicos. Então, o currículo vitae para os fins técnico-científicos, eles vão exigir a comprovação daquelas informações que você está apresentando ali na sequência. Que definição nós podemos encontrar sobre esse currículo vitae para os fins técnico-científicos? Ele é um conjunto de dados pessoais apresentados de forma sistemática e objetiva em todas as situações que requeiram informações biográficas e históricas sobre a formação acadêmica e complementar, as atividades profissionais e de docência, representações, as funções e filiações, incluindo a produção científica, literária e artística. Então, como é que nós vamos apresentar esse material? Nós vamos escolher um critério. Se nós vamos apresentar em ordem crescente, então, como é que as coisas foram acontecendo? Então, qual foi o primeiro curso que se fez, qual foi o segundo, terceiro, até você chegar hoje na sua pós-graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, ou você começa ao contrário, do maior, então, o doutorado e depois o que veio antecedendo esses cursos. Então, você escolhe um dos critérios. As duas formas são possíveis. Então, ou eu utilizo a forma cronológica crescente ou a decrescente. Só que a partir do momento que eu escolhi um desses critérios, eu vou utilizá-lo em todos os tópicos, em todos os itens, seja na formação acadêmica, seja na formação complementar, seja nas publicações, em todos os outros tópicos eu tenho que seguir o mesmo critério, se do mais atual para o mais antigo ou se no início do antigo até o momento atual. Então as duas formas são possíveis, cabe a você escolher entre uma delas. Para cada informação, você deve cuidado de trazer, de especificar o ano, o que aconteceu e o local. Né? E você vai apresentar para cada informação um número, porque no final do seu documento você vai colocar os anexos. Quer dizer, eu disse que eu tenho o curso de mestrado. Então, aonde eu cursei, em que ano que eu cursei, em qual área foi feito esse mestrado, e ao final eu vou apresentar, então, uma cópia do meu diploma de mestre. Então, para cada informação, quando eu estou trabalhando dentro da finalidade científica, né, técnico-científico, eu tenho que comprovar. Todas as informações que eu trago ali, eu tenho que ter uma comprovação. Então, a gente vai usar essa numeração para depois eu relacionar a informação com o anexo que eu coloquei ao final do meu currículo. Acompanhe comigo esse exemplo que apresenta quais são os conteúdos, quais são as informações que você deve apresentar quando lhe for solicitado um currículo para fins técnico-científicos. Então, observem comigo que nós começamos com capa e sumário. Então, é o único modelo de currículo, é o técnico-científico, que vai utilizar a capa e o sumário. Então, nessa capa, você vai colocar o nome da instituição que você está apresentando esse material, o seu nome, o autor do currículo, e o ano e a cidade que você está submetendo esse currículo. O sumário, você vai apresentando as seções e as páginas, então, da sua formação acadêmica, a sua formação complementar, as publicações. Então, para cada item, você abre uma página nova, você faz um sumário com essas informações. Então, quais são os elementos textuais? Nós vamos ter, então, o cabeçalho, e nesse cabeçalho você vai informar o título e a data, e na sequência, os seus dados pessoais, após os dados, a sua formação escolar, as atividades acadêmicas, o seu conhecimento de línguas estrangeiras, e aqui a gente sempre vai nivelar como critério o nível básico, o intermediário e o avançado, o seu conhecimento de informática, também nessa estrutura, né? Você vai avaliar qual é o seu conhecimento de informática, se é um nível básico, intermediário ou um nível avançado. Suas atividades profissionais, quer dizer, quais experiências você já teve, no que você já atuou, em quais empresas, que funções você exerceu. As suas atividades docentes, outras atividades que você acha interessante, relevante apresentar aqui, funções que você já desenvolveu, participação em eventos, tanto em eventos que você foi para assistir ou que você ministrou alguma palestra, desenvolveu alguma oficina. Vai apresentar também os seus títulos, homenagens, aprovação em concursos. Vai trazer se você tem alguma filiação a sociedades científicas ou associações de classe. Vai apresentar na sequência a sua produção científica, literária e artística. E no final, referências pessoais, quer dizer, pessoas que alguém possa
entrar em contato para realmente confirmar as informações que você apresentou aí nesse documento, nesse currículo. E ao final disso, você vai apresentar os elementos pós-textuais, quer dizer, que são os documentos que vão comprovar todas as afirmações que você fez. Então, os seus diplomas, os seus certificados, a cópia de carteira de trabalho, as cópias dos artigos que você publicou, ou se você publicou apenas os resumos. Então, tudo aquilo que você se referenciou no decorrer do seu currículo, você comprova como os elementos pós-textuais, que vão ser os seus anexos. Vocês observaram, então, nesse exemplo, todos os tópicos, todas as informações que você deve apresentar, caso você tenha todas elas, vamos supor que você não tem nenhuma publicação ainda, então você nem menciona o item das publicações científicas, né? Então, você só vai mencionar, só vai abrir um tópico se você tiver uma informação para acrescentar naquele tópico, senão você nem menciona. Então, agora, a gente já teve uma ideia geral de que informações, que dados eu preciso apresentar. Acompanhe comigo nesse modelo, é um modelo de um currículo vitae mesmo, é um currículo de alguém que trouxe os seus dados para exemplificar para quem está passando por esse momento de indecisão, de como é que eu apresento, como é que eu conto essa minha trajetória acadêmica, como é que eu organizo esses dados. Então, acompanhe comigo nesse modelo de um currículo vitae para fins técnicos científicos. Acompanhe comigo. Então, nesse primeiro momento, vocês estão vendo ali que já tem o sumário e a sequência o currículo vitae. Então, como é que ficou o título e data? Ficou currículo vitae, esse é o título, essa é a informação necessária. E na sequência, na linha já seguinte, o mês e o ano que você apresentou. Então, esse é um documento que você tem que estar sempre atualizando. É importante que você tenha esse cuidado de sempre acrescentar as novas atualizações que você estiver fazendo. E, nesse exemplo anterior, o sumário, quer dizer, todas as atividades que o autor vai apresentar na sequência desse documento. Então, retomando ali no currículo vitae, a gente começou com a primeira informação, quer dizer, dados pessoais. Então, deixa uma linha em branco e na sequência já vai apresentar o nome, então quem é esse autor, no caso é a Daiane, local e data de nascimento, essas são as informações principais aí de dados pessoais, vai apresentar a filiação, quer dizer, o nome do pai e o nome da mãe, nacionalidade, o sexo, estado civil e se tiver filhos, número de filhos que tem, carteira de identidade, o seu CPF, o título de eleitor, a carteira de trabalho, o registro profissional, o endereço residencial e o endereço profissional para que as pessoas possam entrar em contato caso haja necessidade. Na sequência, a gente vai encontrar ali a formação escolar e acadêmica. Então, observe que essa autora optou pela a ordem decrescente. Primeiro, ela apresenta o seu doutorado, o seu pós-doutorado, depois o seu doutorado, o seu mestrado e o curso de especialização e depois a graduação. Então, as duas formas são possíveis, ou a crescente ou a decrescente. Então, a gente vai perceber aí na sequência toda a escolaridade dessa autora, né? Então, todos os cursos que ela frequentou, o local, a instituição em que ela conseguiu os títulos e o ano em que ela esteve ali, o ano que ela levou, quantos anos, quanto tempo ela levou para concluir aqueles cursos. Observe na sequência que ela apresenta a questão de outro idioma. Então, aonde ela fez a língua francesa, onde que ela tem os cursos de informática, então Excel, onde que ela desenvolveu o espanhol, o inglês. Então, todas essas informações são importantes e ela apresentou na ordem decrescente. Tá? Estágios, onde que ela atuou, que bolsas de estudo ela já conseguiu no decorrer da sua experiência. E na sequência ela entra com o próximo tópico, que são as atividades acadêmicas. Quer dizer, o que ela já desenvolveu. Ela já foi monitora, ela já trabalhou em comissão organizadora de Semana Nacional de Estudantes, ela já participou de uma comissão de publicação do centro acadêmico, já foi diretora social, já foi presidente. Então, todos os cargos que ela já assumiu, todas as atividades que ela já exerceu. O item 4, ela faz uma avaliação do conhecimento de línguas estrangeiras. Então, observe que ela tem o espanhol em nível intermediário, o francês em nível avançado e o inglês em nível avançado. Então, é sempre esse critério que nós vamos utilizar, o básico, o intermediário ou o avançado. A mesma coisa em relação ao conhecimento de informática. Na sequência, no item 6, a gente apresenta as atividades profissionais, quer dizer, como é que ela já atuou. No item 7, as atividades docentes, aonde ela já lecionou.
e, na sequência, outras funções que ela já exerceu, como no exemplo aqui, de coordenadora. Então é interessante vocês terem esses dois modelos em mãos quando vocês forem elaborar o seu currículo. Então aquela listagem com todas as informações que devem conter, então desde elementos pré-textuais, elementos textuais e pós-textuais, e esse exemplo que foi apresentado para vocês no final da aula. Então, como é que a autora organizou, como é que ela apresentou, em que ordem ela pôs o ano, como é que ela apresentou a instituição, facilita para a gente que nunca fez um currículo, a gente fica realmente numa dúvida de como apresentar, de qual será a melhor forma de informar, a melhor forma de apresentar esses dados, como classificar. Então, observem esse exemplo, que ele ajuda muito, ele facilita tira a nossa incerteza, tira as nossas dúvidas.